Amém? Página 19, a gente vai dar continuidade ao nosso curso de capacitação de obreiros aprovado. Hoje iremos falar da nossa 8ª aula, tá bom? Aula de número 8, o obreiro e a sua vida devocional, amém? Aula número 8, o obreiro e a sua vida devocional. Vamos lá. O obreiro deve ter uma vida de oração, amém? Então o obreiro de Deus, ele necessita ter uma vida de oração, amém? Vamos hoje falar sobre a importância do obreiro ter uma vida de oração, amém? Por que o obreiro deve orar? Amém? Por que o obreiro deve orar? Em Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas 18, versículo 1. Alguém procure lá, Lucas 18, versículo 1. A gente vai ver por que o obreiro deve orar. Em primeiro lugar, porque é uma ordem de Deus. Deus, ele nos revela aqui por meio dessa parábola contada por Jesus a importância do obreiro ter uma vida de oração. Amém? Então aqui diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Amém? Então Jesus contou aos seus discípulos que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Amém? Então o obreiro aprovado deve aprender a orar sempre e nunca desanimar. A parábola aqui vai nos contar sobre uma viúva que ela tinha uma causa com o juiz, e esse juiz fazia pouco caso dela e não queria julgar a causa dela. Mas de tanto ela ser persistente, de tanto ela comparecer ali diante daquele juiz, pedindo para que ele apurasse a sua causa, a Bíblia diz que aquele juiz ele não temia a Deus nem aos homens. Porém, ele de tanto aquela moça persistir, ele falou: bom, vou ter que examinar a causa dela, e ela venceu aquela causa. E Jesus conclui a parábola: assim também fará o nosso Pai a todos aqueles que clamar de dia e de noite. Amém? Então Jesus nos fala que o obreiro aprovado ele deve aprender a orar. Querida, a oração, ela abre porta, a oração, ela traz a bênção de Deus. A oração é uma arma que Deus nos dá para a gente poder repreender o mal. Essa viúva aqui, ela precisava de justiça, e por causa da sua persistência, ela adquiriu a sua justiça. Então nós não podemos nos acomodar. O obreiro aprovado deve conhecer muito bem o poder da oração e como a oração é eficaz, como a oração tem resultado. Amém? Mesmo que demore para acontecer. Jesus falou que devemos orar sempre e nunca desanimar. Amém? É persistência. Amém? A oração significa persistência. Bater e a porta se abrirá. Amém? Então, o obreiro, para ser aprovado, ele precisa ter uma vida de oração. E Deus permite os problemas surgirem na nossa vida para a gente aprender a orar, para a gente aprender a ser persistente. Amém? E quando desfrutamos disso, quando temos uma vida de oração e somos pessoas persistentes na oração, vamos ver todas as portas que pareciam ser impossíveis ser abertas, você vai ver que a porta vai se abrir em nome de Jesus. Amém? Então a oração é uma ordenança para a vida do obreiro aprovado. Também, por que devemos orar? Continuando a apostila aqui: porque assim ouviremos a voz de Deus. A oração, ela não apenas faz a gente orar a Deus, mas a oração também nos dá acesso a ouvir a voz de Deus. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz assim: clama-me, invoca-me, e eu te anunciarei coisas grandes, coisas ocultas que não conheces. Então Deus mesmo está falando: é necessário clamar, é necessário invocar ao Senhor para que você possa descobrir coisas grandes, coisas ocultas que você não conhece. Então a oração, você entra no seu quarto, a oração você ora no seu lugar, esperando também ouvir a voz de Deus. Ou seja, não é só você que fala, não. Deus te prepara na oração para você entrar na presença dele, e quando Deus vê que você está tranquilo na presença dele, ele também te revela coisas grandes e coisas ocultas que você não conhece. Então quantas coisas estão em segredo, quantos mistérios Deus tem para as nossas vidas, e a gente não encontra porque a gente não tem tempo de oração. É necessário buscarmos ter tempo de oração, clamar, buscar o Senhor, tempo a só com Deus para buscar, para clamar, amém? Não apenas para pedir. A oração é importante para pedir, mas a oração também é importante para você ouvir
a voz de Deus. Deus fala com aquele que clama, aquele que invoca o Senhor. Amém? Então, em primeiro lugar, é uma ordenança. Segundo, para ouvir a voz de Deus. Terceiro, por que o obreiro deve orar? 1 Timóteo 2:1 é uma ordenança de Paulo, dizendo que antes de tudo devemos orar por todos. Você foi chamado por Deus para ser um sacerdote. Amém? Aquele que ora, aquele que intercede, aquele que levanta um clamor pela nação, pela família, amém? Um intercessor. Antes de tudo, recomendo que se faça súplica e oração, intercessões e ações de graça por todos os homens. Não é uma ordenança apenas para o ministério de intercessão, apenas para o ministério de oração. Não, todo obreiro aprovado deve saber orar. Amém? Não podemos ser o crente 6 horas. O crente 6 horas é aquele que vive pedindo: 6 horas por mim? Você ora por mim? Você vai para a igreja? 6 horas por mim, hein? Não esquece de orar por mim, é 6 horas. Amém? Precisamos cada um aprender a orar. Amém? Antes de tudo, recomendo que se faça súplica, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Amém? Você tem que orar pela sua casa, você tem que orar pela sua família, você tem que orar pelos políticos, você tem que orar pelos teus guias espirituais, você tem que orar pelos teus filhos, você tem que orar pelos teus funcionários, o teu chefe, teu patrão, amém? Pelas pessoas que Deus coloca em sua volta, amém? Pelas nações. Antes de tudo, devemos levantar intercessões, amém? A casa de Deus é chamada casa de oração, amém? Então devemos aprender a orar. Não podemos dizer: mas eu não sei orar, eu tenho vergonha de orar. Não diga isso no nome de Jesus. A Bíblia declara que nenhum de nós sabemos orar, mas o Espírito Santo nos ensina e nos capacita, Ele intercede por nós, Ele quer usar as nossas vidas, quer nos ensinar a como orar, amém? Então a oração é algo muito importante na vida do obreiro. Por que devemos orar? Porque oração nos livra de cair em tentação. Se o obreiro não orar, ele cai em tentação. É a oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou a orar. E ele declara: não me deixe cair em tentação. O obreiro que não ora, que não tem uma vida de oração, o que acontece? Ele cai em tentação. Ele é tentado, ele cai na tentação, ele peca. Amém? Então como que ele vence a tentação? Orando. Lembra quando Jesus levou seus discípulos até o monte para orar, passar uma vigília com eles, e o que aconteceu com os discípulos? Dormiram, pegaram um sono, e Jesus se levantou e falou: vocês não conseguem passar uma vigília comigo, vocês não conseguem se manter acordado, a carne é fraca, o espírito está pronto. Orar e vigiar para quem o quê? Não cair em tentação. Eles caíram em tentação por quê? Porque dormiram. Então o cristão que não ora, ele está dormindo espiritualmente. Você está entendendo isso? O inimigo vai fazer de tudo para fazer você não orar. Ele vai roubar a tua vida de oração. Ele não vai te dar tempo de você orar. Amém? Se você não vigiar, você cai na tentação de não orar. Então, você precisa buscar estratégia para orar. Amém? Você vai passear com o cachorrinho na praia? Vai orando. Você vai andar de bicicleta? Ora. Você vai estar andando de carro? Ore. Você precisa orar. Chega antes na igreja, vai para um quarto e ore. Você precisa orar para não cair em tentação. Amém? Não apenas orar para depois se humilhar, porque já caiu em tentação. Aí ora, aí se humilha, aí se pede perdão. Não, Deus está te ensinando que para você ser um obreiro aprovado, você tem que ter uma vida de oração. Amém? Isso para todos. Amém? Você é um obreiro aprovado? Diga assim: eu necessito ter uma vida de oração. A Bíblia declara: orar sem cessar, em todo momento. Mas como orar? Jesus declarou como orar. Amém? Porque recebemos recompensas secretas de Deus. Mateus 6,6. Se você quiser abrir já em Mateus, a gente está aqui falando de Mateus, que é a oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Amém? Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Deus quer que você entre no seu quarto, feche a sua porta e se derrame em sua presença. E Ele, que apenas Ele que está vendo, vai te recompensar. Como é importante a gente fazer coisas em segredo, apenas diante de Deus. Apenas Deus vendo. Tem coisas
que só funciona dessa maneira. Jesus está falando essa oração a respeito, até para não orar como os hipócritas, porque os hipócritas, eles estavam orando somente diante do público, né? Faziam as orações bonitas, né? Usava vários, o vocabulário inteiro, completo, palavras bonitas, para quê? Para aparecer para os homens achar que eles eram homens de Deus, para as pessoas acharem que eles tinham uma vida muito ligada com Deus. Mas isso era hipocrisia, porque não adianta eu apenas saber orar na frente dos outros e não saber orar quando estou em particular, em segredo com Deus. Quando tem uma vigília eu oro, quando tem um ciclo de oração eu oro, eu quero orar para abrir o culto, eu quero orar para finalizar o culto, eu quero orar quando as pessoas estão, mas quando eu estou no dia a dia, eu não converso com Deus, eu não oro. E Deus está querendo que você, em segredo, em particular, busca Ele. E a Bíblia diz que Ele que vê em segredo, Ele vê a tua oração, Ele vê o teu clamor, Ele vai fazer o quê? Te recompensar. Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. A porta vai se abrir, o milagre vai acontecer e o Espírito Santo de Deus vai testificar no seu coração. Lembra aquela oração que você fez ali em particular? Lembra aquela oração que você buscou Deus? Deus está respondendo. Amém? Então aprenda a ter essa intimidade com Deus. Porque a oração, porque recebemos a provisão diária. Olha o que diz aqui em Mateus 6,11. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Amém? Jesus ensinou a gente a cada dia pedir o pão nosso de cada dia. A oração deve ser algo diário. A oração deve buscar a provisão de Deus. A oração é você depender de Deus. É você já acordar e pedir: Deus, me abençoe esse dia. Senhor, me guarda nesse dia. Senhor, me protege nesse dia. Senhor, abra as comportas do céu para mim nesse dia. Senhor, supra minhas necessidades. Amém? Deus quer que você a cada dia busque o pão nosso de cada dia. Amém? A cada dia. Você vai quase todos os dias na padaria comprar seu pão ou comprar leite, né? Fazer as suas necessidades, trazer o suprimento. Deus também quer que você vá ao reino do céu, aos pés dele, clamar pela provisão. Senhor, abençoa minha casa. Senhor, abençoa minha família. Senhor, me abençoa na minha empresa. Senhor, me abençoa com os clientes. Amém? Senhor, me abençoa nesses estudos, nessa prova. Amém? Deus quer que você dependa dele, mas é diariamente. É diariamente que Deus quer que você peça. Ele quer te suprir diariamente. A Bíblia diz que Deus derramava o maná. O maná ele dava ao povo no deserto, o maná. Mas essa porção era diária. Deus fazia os homens se levantar todo dia pela manhã para colher o pão que ele derramava do céu. Porém, se houvesse alguém preguiçoso que pensasse assim: eu vou levar a porção de hoje e da manhã, para amanhã não ter que acordar cedo e não vir buscar. A Bíblia diz que eles pegavam no cesto, pegavam a porção dos pães para comer hoje, se levasse da manhã, o que acontecia? Apodrecia, dava bicho. Deus falava: não adianta, porque eu quero que amanhã você também viva pela fé. Eu quero que amanhã você contemple o meu milagre. Eu quero que você amanhã me busque e tenha a provisão. Ou seja, Deus tem bênção para você hoje, amém? Mas Deus tem bênção para você amanhã também. Deus tem bênção para você depois da manhã. É de fé em fé, de glória em glória. Então precisamos aprender a ser dependentes de Deus. Independente se você tem uma grande empresa, se você ganha muito dinheiro, se você ganha uma herança, você depende de Deus. Você depende da provisão diária de Deus. Amém? Ele nos dá a provisão diária, desde que a gente ore e peça a Ele diariamente. Por que o obreiro deve orar? Porque recebemos perdão dos nossos pecados. Da mesma forma que a gente deve buscar ao Senhor para prover as nossas necessidades, devemos buscar ao Senhor também para nos lavar e nos limpar. Higiene espiritual. Cada dia estamos cometendo erros, cada dia estamos nos sujando. Amém? O que acontece se você não tomar banho? O que acontece se você não escovar os dentes? O que acontece se você não passar um desodorante? Fica terrível a situação, não fica? Você precisa se lavar cada dia, amém? Então aqui também, olha o que diz aqui em Mateus 6,12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Amém? Perdoa. Na oração você deve falar: Senhor, eu sou um pecador, mas me lava, me limpa, arranca de mim o pecado, arranca de mim a sujeira. Amém? Devemos buscar o Senhor, tanto para provisão, mas também para nos colocar em dia,
para o Senhor, nos limpar, nos arrepender, amém? Então olha porque que o obreiro tem que estar orando, porque o obreiro não pode vir ministrar sujo, amém? O obreiro não pode estar sendo usado por Deus, sendo um vaso sujo. Então ele peca, Deus quer que você peque de maneira alguma. A Bíblia fala assim, não pequemos, porém, quando este pecar, a gente tem um advogado fiel e justo para nos perdoar, e seu sangue nos limpa, nos purifica. Então precisamos ter uma vida no altar do Senhor, e isso é por meio da oração, amém? Amém. A importância de conhecer a palavra de Deus, amém? A importância de conhecer a palavra de Deus. Por que o obreiro deve conhecer a palavra de Deus? Vamos ver isso em Salmo 119, versículo 9. 119, versículo 9. Quem achou? Acharam? Diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Amém? Como pode o jovem se manter puro? Vivendo conforme a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus pode nos manter no caminho. Sem a palavra de Deus, a gente não pode andar no caminho de Deus. A palavra de Deus revela a sua vontade. A palavra de Deus nos revela o caminho de Deus. Então não tem como você ser um obreiro aprovado se você não conhecer a palavra de Deus. Porque você tem que andar conforme a palavra de Deus. Amém? Por que o obreiro necessita conhecer a palavra de Deus? Porque a palavra edifica a sua fé. Romanos 10, 17 diz que a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Ou seja, o obreiro aprovado só tem fé se ele ouvir a palavra de Deus. O que nos dá fé é a palavra de Deus. Não é o testemunho do fulano de tal, fulano desse, daquele, esse fulano, não. O que nos dá fé, uma fé verdadeira, é a palavra de Deus. Existe uma fé natural, mas existe uma fé sobrenatural. A fé natural é aquela que qualquer ser humano tem. Ele sobe no elevador e ele acredita que o elevador está bem seguro com aqueles cabos de aço. Ele sobe num ônibus e ele acredita que aquele motorista dirige muito bem, ele pega no sono e dorme. É uma fé natural. Mas a fé sobrenatural, a fé que agrada a Deus, ela só vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus que gera fé. Amém? Ela é viva. A palavra de Deus, ela te desperta. A palavra de Deus, ela faz você ter fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. E se esse retroceder, a alma do Senhor não tem prazer. Você precisamos andar pela fé. E da onde vem a nossa fé? De ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso é necessário a gente estar ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Amém? Porque senão a gente não tem fé. Por que o obreiro deve conhecer a palavra de Deus? Porque a palavra dá poder para resistir ao pecado. Salmo 119, versículo 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Amém? Quando você tem a palavra de Deus no seu coração, você tem poder para vencer o pecado. O salmista fala: guardei a palavra de Deus no coração para não pecar contra Deus. Amém? Então olha a importância da palavra de Deus, te deixa forte diante do pecado. Amém? Você só não cai na tentação, você só vence o pecado se você estiver forte. E você fica forte quando você tem a palavra de Deus. Então, essencial na vida do obreiro, tanto a vida de oração, como o conhecimento da palavra de Deus. Amém? Por que o obreiro deve conhecer a palavra de Deus? Porque a palavra traz correção e revela a verdade. Amém? Vamos ver isso em 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus, ela te capacita. A palavra de Deus te deixa apto para toda boa obra. Não tem como ser obreiro aprovado se não tem conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus ela é apta, ela é inspirada por Deus, amém? Para a nossa correção, para a repreensão e para a instrução da justiça.
Então precisamos da palavra de Deus. Ela vai nos instruir, ela vai nos capacitar, ela vai nos moldar, ela vai nos confrontar, ela vai revelar o que não agrada a Deus e o que agrada a Deus. Ela nos limpa. Amém? Então, além dela te deixar forte, ela também te confronta para te preparar para toda boa obra. Amém? Porque a palavra traz paz à mente. A palavra de Deus, ela gera paz em nossa mente. Salmo 119, 165. O Salmo 119 é o mais comprido, o mais longo, né? Os que amam a tua lei desfrutam de paz, e nada há que os faça tropeçar. Os que amam a palavra de Deus desfrutam de paz. Você quer paz? Você tem que amar a palavra de Deus. Diga assim: Jesus é o príncipe da paz. Jesus é a própria palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela traz paz no seu coração. Você está aflito, você está ansioso, você está com medo, você vai procurar a resposta na palavra de Deus. E ela vai trazer o quê? Paz ao teu coração. Porque o próprio Jesus falando contigo. A palavra de Deus é viva. Precisamos aprender a como meditar a palavra de Deus e precisamos entender a batalha espiritual que há para a gente não aprender a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é alimento. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da minha boca, da boca de Deus. Se o homem não se alimenta da palavra de Deus, ele fica fraco. Ele não está nutrido, ele está fraco. Amém? Então precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos conhecer a palavra de Deus. 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Olha o que Deus manda cada obreiro, para ser obreiro aprovado. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. O obreiro de Deus precisa conhecer a palavra da verdade. O obreiro de Deus precisa conhecer a Bíblia. Ele tem que amar a palavra. Amém? E só conhece quem medita. Amém? Só conhece quem ama a palavra, quem gasta tempo com a palavra, quem quer estudar a palavra. Amém? Tem tantas pessoas que leem tantos livros, perdemos tanto tempo às vezes na internet lendo várias coisas e não temos tempo com a palavra de Deus. Precisamos aprender e conhecer a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Amém? O obreiro que não conhece a palavra de Deus, além de ser envergonhado, tem uma vida suja, fraca, sem sucesso diante das astutas ciladas do diabo e das tentações. Jesus utilizou seu conhecimento da Escritura para vencer a tentação, Satanás e todos os tipos de problema. Lá em Mateus capítulo 4, vemos que Jesus, ele se encontra com o próprio Satanás vem tentar ele, e Satanás conhece as Escrituras e diz: olha Jesus, está escrito, se joga daqui, porque Deus falou aos anjos deles, dará ordem a teu respeito, se joga, os anjos vão te segurar. Jesus também respondeu: está escrito, não porás o teu Deus à prova. Então Jesus usava a palavra de Deus, porque o inimigo ele vai querer confundir. Quantas seitas, quantas falsas religiões, amém? Ensina falsos conhecimentos e leva as pessoas ao engano, porque as pessoas não meditam na verdade, elas não conhecem a palavra, então elas fazem aquilo que a palavra condena. Por quê? Porque não conhecem as Escrituras. Se conhecesse a Escritura, são libertos. Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Jesus é a palavra de Deus. Quem ama Jesus, ama a sua palavra. Não tem como você dizer que você ama Jesus se você não ama a palavra dele. Não tem. Você declara que você ama ele se você ama aquilo. Imagina se você está apaixonado por alguém e aquele alguém te manda uma cartinha, né? Vai fazer o quê? Vai ler aquela cartinha, vai reler aquela cartinha, vai beijar aquela cartinha, vai cheirar aquela cartinha, amém? Vai saber sobre tudo que está escrito naquela cartinha, vai compartilhar a cartinha com o melhor amigo. Ai, a cartinha!
E por que não lemos a palavra de Deus? Se a palavra daquele que nos amou primeiro. Amém? Ele quer que a gente conheça a palavra dele, amém? Amar a palavra de Deus deve ser uma das principais características do suprimento da nossa fé, do serviço de Deus nos confiou. Sem alimento não há como alimentar as multidões. Jesus multiplicou os pães e de repente disse para os seus discípulos: dai vós mesmo de comer. Jesus ele está te capacitando, está te ensinando para quê? Para você poder levar o alimento às outras pessoas. Se você não se alimentar, se você não tem um alimento, não tem como você alimentar as outras pessoas. Então é necessário, diga assim, discípulo ter uma ordem de alimentar as multidões. Amém? Deus quer te usar. Ele quer que você conheça a palavra dele. Amém? Sem palavra não tem como ele te usar. Amar a palavra de Deus requer que nos mantenhamos em permanente contato com ela, lendo-a todos os dias, estudando sistematicamente e devocionalmente, ensinando-a em tempo e fora de tempo. O salmista Davi declarou o seu profundo amor pela palavra. Quão amo a tua lei e a minha meditação nela todo dia. Salmo 119, versículo 97. O salmista declara: oh meu Deus, como eu amo a tua palavra, e nela eu medito todo dia. Então Davi era um homem super ocupado. Às vezes as pessoas dão uma desculpa: eu não tenho tempo. Mentira, Davi tinha mais ocupação que qualquer um aqui, mas ele tinha prioridade para a palavra de Deus. Amém? Então comece a priorizar a palavra de Deus, para Deus também poder te priorizar. Amém? Para Deus também poder usar a tua vida. A palavra, além de nos alimentar, nos protege de cair no pecado. É uma espada para derrotar Satanás e nos garante uma vida bem-sucedida. Se você quer ser um obreiro aprovado, você deve amar e conhecer mais a palavra de Deus. O produto principal do líder é a palavra e o conhecimento de Deus. Em 2 Timóteo 2,2 diz assim: e o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outro. Amém? Paulo encorajando Timóteo a instruir as pessoas com a palavra. Maria e Marta, lá em Lucas 10, versículo 38, diz que Maria e Marta, diz que uma estava apenas trabalhando e muito ocupada, enquanto Maria estava aos pés do Senhor aprendendo. Amém? Honrando a palavra. E Jesus declarou que Maria escolheu a boa parte. Às vezes Deus está falando conosco, né? Nesse púlpito, ou está falando conosco. A gente tem uma mania de ir no banheiro, tem uma mania de conversar com alguém no outro local. Deus está falando, querido. É necessário parar para ouvir a palavra de Deus. É necessário fazer como Maria. Amém? Estar aos pés do Senhor. Temos coisas para fazer, mas a melhor parte é estar aos pés do Senhor, aprendendo da palavra. Amém? Então vamos levar a sério esses dois princípios que Deus falou hoje para a gente. O obreiro precisa de uma vida devocional, tanto na oração como palavra. Amém? O obreiro de Deus, para ser um obreiro aprovado, ele precisa manejar bem a palavra da verdade e precisa ter uma vida de oração. Senão você nunca vai ser um obreiro aprovado e Deus não poderá te usar. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe.